Saudações, pessoal. Passando aqui para a gente solucionar a atividade física sobre os campos elétricos. Primeira atividade, primeira questão, dizia: uma carga de prova de 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs sofre a ação de uma força elétrica de intensidade de 20 newtons, horizontal e da esquerda para a direita, quando colocada num ponto P do espaço. Determine as características de intensidade do vetor campo elétrico nesse ponto. Use a equação E igual a F dividido por Q. Quem é? O valor da intensidade do campo elétrico. Né? Quem é F? F é a força que age sobre esse corpo, a força elétrica que age sobre esse campo elétrico. E que é a carga de prova. Nós temos essa equação bem aí. Nós temos dois valores, o 5 vezes 10 elevado a menos 6 e o 20 newtons. Vamos ver quem é quem. No início está dizendo que uma carga de prova... Se é uma carga de prova é a letra Q, né? E vamos substituir esse valor aí no lugar de Q. 5 vezes 10 elevado a menos 6. Ver se eu consigo colocar aqui... Felizmente não dá certo porque cobre o espaço. Esse 5 vezes 10 elevado a menos 6 é a carga de prova. Então substituir no lugar do Q. E esse 20 N é uma força elétrica de intensidade. Então é o F. Então calculando a intensidade do campo elétrico é substituir os valores. Nós vamos ficar aí no lugar do F. Coloca os 20, já que é a força elétrica. E no lugar do Q, 5 vezes 10 elevado a menos 6. Quando você divide 20 por 5, dá 4, né? Então fica 4 vezes 10 elevado a 6. Por que o 6 está positivo? Porque tem uma divisão aí. O expoente de cima, quando não tem nada, seria o zero. Seria 0 menos 6. E menos por menos é mais. Ficaria 0 mais 6. Por isso que é elevado a 6 newtons por coulombs. Como a carga Q é positiva, o sentido dela é de saída, né? De sair para fora. O campo positivo, a direção dele é de saída. Como a carga aqui é positiva, a direção e o sentido do campo são iguais. Ou seja, carga de prova dentro do campo positivo, a carga de prova positiva ela vai querer se afastar, porque os sinais são iguais. Então ela vai ter a mesma direção, já que a carga também, a tendência é que ela, como ela é positiva, ela também é que ela abra, saia para fora, como mostra aquelas setazinhas lá, as que entram é negativa, as que saem é positiva. Então elas estão saindo. E a carga de prova, como é positiva, em vez de ser atraída, também sai. Então a direção e o sentido do campo são iguais, né? Ao sentido da força. A direção é horizontal e o sentido é da esquerda para a direita, já que está dizendo lá no enunciado que a força é horizontal da esquerda para a direita. Então o sentido é o mesmo, a direção é o mesmo, horizontal, e o sentido da esquerda para a direita, já que é igual o da carga de prova. 2. Leia as afirmativas abaixo e julgue-as quanto a letra C para certas ou letra E para erradas, e em seguida marque a alternativa correta. Primeira afirmação: o campo elétrico gerado numa região do espaço depende exclusivamente da fonte e do meio. Está dizendo que um campo elétrico vai depender da carga que está gerando ela e do lugar que ela está, do meio, se é no ar, se é no vácuo, seja onde for. Essa afirmação ela é correta. Segunda afirmação: em torno de uma carga sempre haverá um campo elétrico. Uma carga não gera um campo elétrico? Então, nesse caso, é uma afirmação também verdadeira. E a última: se o campo elétrico de uma região não variar com o decorrer do tempo, ele será chamado de campo eletrostático. É porque a força é estática, ele não varia e é um campo elétrico, por isso que ele é um campo eletrostático. Então a alternativa correta era a letra E, né? Em que todos os itens são corretos. Terceira questão. Seja que, essa carga aqui, pessoal, é a carga que gera um campo elétrico, né? Porque é um Q maiúsculo.
positiva e a carga gerada do campo elétrico, e Q, esse Q minúsculo aí é uma carga de prova, né? Em um ponto P, essa carga de prova sendo colocada em um ponto P, um ponto qualquer, próximo a Q, que seja a carga que gerou o campo, podemos afirmar o seguinte. Item A, o vetor campo elétrico em P, ou seja, onde botou a carga de prova, dependerá do sinal de Q minúsculo. Esse Q não é a carga de prova? O vetor do campo elétrico depende da carga de prova? Não, né? O vetor do campo elétrico depende da carga que gerou o campo elétrico. B. O módulo do vetor campo elétrico em P será tanto maior quanto maior for a carga Q. Ou seja, o módulo, o valor desse campo vai depender da carga de prova Q? Também não, né? Vai depender da prova, da carga que gerou o campo, a carga Q, o Q maiúsculo. Letra C. O vetor campo elétrico será constante, qualquer que seja o valor da carga a carga Q, né? O Q minúsculo. Está dizendo que o campo elétrico será constante, qualquer que seja o valor de Q. Se a gente for analisar, tem sentido, porque o campo elétrico gerou uma carga, a carga Q maiúsculo gerou um campo elétrico, e esse campo elétrico vai ser constante naquele determinado ponto P, né? Independente do valor que seja a carga de prova Q, não é isso? Mas aqui, como a questão está dizendo que será constante qualquer que seja o valor de Q, não deixa completo porque não está dizendo o local que ela vai estar. Ele teria que ter citado o ponto. Como ela não citou o ponto, não pode se levar em consideração. Letra D. A força elétrica em P, ou seja, lá no ponto, será constante, qualquer que seja o valor da carga de prova aqui, né? Esse campo elétrico será constante. Eu não posso afirmar que ele será constante porque eu não disse que eu variei ou não variei a carga que gerou o campo. Eu poderia afirmar isso se eu dissesse que eu não variaria a carga do que gerou o campo, né? E a letra E, o vetor campo elétrico em P é independente da carga de prova Q. Aí sim, essa seria correta porque o vetor campo elétrico lá no ponto P não depende da carga de prova, ela depende unicamente da carga que gerou o campo. Então essa seria a letra E. Disso, ó. O que define o vetor do campo elétrico, a intensidade do campo elétrico, é a carga que gerou ele. Na carga de prova não tem nada a ver. Quarta questão. Assinale a alternativa verdadeira sobre as propriedades das linhas de força do campo elétrico. Vê aqui cada propriedade aqui para saber qual é a correta. O campo elétrico é uma grandeza escalar que pode ser escrita tanto em volts por metro quanto em newtons por coulomb. Quando a gente viu aquele slide que você viu na última aula, e a videoaula também dizia que realmente um campo elétrico ele pode ser medido em volts por metro ou newtons por coulomb. Porém, está dizendo aqui ó, que é uma grandeza escalar. Está aqui, ó, grandeza escalar. E aqui onde está o erro, não é uma grandeza escalar, é uma grandeza vetorial. Se dissesse que o campo elétrico é uma grandeza vetorial que pode ser escrita em V por M ou N por C, aí estaria correto. Mas por conta dessa parte aí, a afirmação está errada. Letra B. As linhas de força do campo elétrico são fechadas, adentram as cargas positivas e emergem as cargas negativas. Quando diz bem aqui, ó, que adentram as cargas positivas. As cargas positivas elas não adentram, ela faz emergirem. Elas emergem, né? Aqui está o contrário. Está dizendo que as positivas adentram e as negativas emergem. Na verdade é o contrário. As negativas adentram e as positivas emergem. Lembra da figurinha em que as forças, aquelas linhas entram nas negativas e aquelas positivas que as linhas saem? É disso aí que está falando. A letra C está dizendo que as linhas de força do campo elétrico são abertas, emergem da carga positiva e adentram na carga negativa. Essa aí está correta, está ao contrário da letra B.
Então seria essa daí. A D diz que o campo elétrico depende exclusivamente do módulo da carga que eu produzo. E não é, né? Depende de outras variáveis também. Então a alternativa correta era a letra C, porque as linhas de força do campo são abertas, ou seja, emergem das cargas positivas e adentram nas cargas negativas, e elas são abertas. 5. Observe as linhas de força e diga se o campo elétrico é gerado por uma carga positiva ou negativa. Observe o seguinte, ó. Na letra A, como as cargas elas emergem, ou seja, elas saem para fora. E na letra B, como elas adentram, elas olham para dentro, elas andam para dentro. Vejam a questão anterior a 4 que diz que falava isso, que as cargas positivas emergem e as negativas adentram. Cargas positivas emergem, cargas negativas adentram. Se é assim, então o positivo é a A e a negativa é a B. Simples. 6 também é uma questão parecida com ela, né? Coloque o sinal correto em cada carga geradora do campo elétrico. Veja aí que na primeira figura, né, elas estão emergindo e na segunda figura elas estão adentrando. Então é o mesmo significado da carga anterior, né? Cargas positivas emergem, cargas negativas adentram. Então essa primeira é positiva e essa segunda é negativa. Positiva, negativa. Pois é, pessoal, eram essas as questões. Espero que vocês tenham compreendido e até uma próxima.